Amados e amadas de Deus, que a paz do Eterno esteja no coração de cada um nesse dia. Vamos aprender aqui um pouquinho da palavra, o que Deus tem falado comigo, o que Deus com certeza vai falar com você e o que eu tenho aprendido também na palavra dele e com ele, é claro. Vamos orar para que Deus possa falar com a gente nesse dia. Deus Eterno, Deus Pai, Criador do mundo, Pai, sobre Ti colocamos, meu Pai, diante os nossos problemas, as nossas dificuldades. Nos colocamos, meu Pai, diante de Ti. Pai, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos corações para a Tua palavra. Pai, nos abençoa, nos dando força, meu Pai. E principalmente, meu Pai, nos ajudando, meu Pai, a se livrar do mal, a se livrar de tudo aquilo que não provém de Ti. Pai, visita nesse momento, meu Deus, aqueles que necessitam da Tua ajuda, aqueles que necessitam de cura, aqueles que necessitam de um conforto, aqueles que simplesmente, Pai, necessitam de um abraço, meu Pai. Deus, Espírito Santo, visita o coração de cada um aqui agora, meu Pai, e aperta forte, e cura, e salva, e liberta, pois eu sei que Tu é Deus e a Tua palavra pode qualquer coisa. Deus é forte, o Eterno. Vamos falar um pouquinho aqui hoje de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Vamos aprender um pouquinho aqui com Daniel. No ano terceiro do reino de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim eles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misaías e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outro nome. A Daniel o pôs de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Amém, amados. Nesse texto mostra que Judá ela foi tomada por Nabucodonosor. Por que ela foi tomada por Nabucodonosor? Joaquim era o terceiro rei de Judá, mas os 2 reis antes, e ele também, veio pecando contra o Senhor, e eles estavam mal diante do Senhor, pois não estavam fazendo a vontade do Senhor. Então o Senhor entregou a Judá a Nabucodonosor, que tomou a todos cativos. E nesse processo, o rei Nabucodonosor, como era costume da Babilônia, mandou procurar jovens inteligentes, jovens que conheciam da ciência, jovens da linhagem real, para poder ensiná-los e doutriná-los segundo os costumes da Babilônia. E entre eles estavam Daniel. Deixa eu pegar aqui que eu não lembro de cor. Estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos colocou nele outros nomes. E o rei mandou eles
terem a ração diária, que eram os manjares dele lá e o vinho. Mas Daniel, muito inteligente, né, e temente ao Senhor, não quis se contaminar. E pediu ao chefe dos eunucos para poder não se contaminar com essa comida e que perguntou se ele podia dar para eles legumes e verduras e água. Mas o chefe dos eunucos ficou com medo do rei irar-se contra ele. Mas Deus colocou no coração do chefe dos eunucos a favor de Daniel. E assim foi feito para Daniel, para todos os três, durante 3 anos. E quando eles estiveram perante o rei, eles eram os jovens mais apresentáveis, os mais saudáveis. Por quê? Porque não se contaminaram. Não se contaminaram com a comida do rei, com a bebida do rei, mas sim de coisas saudáveis, coisas que alimentam o corpo e o espírito. Então, o rei se agradou deles. E eles ficaram na presença do rei. Aí, com o passar do tempo, o rei ele sonhou, e nenhum sábio daquela época conseguia interpretar o sonho dele. E o rei estava se irando porque ninguém conseguia interpretar o sonho dele. Mas Deus era com Daniel. Deus era com todos eles. E Deus colocou sobre eles a inteligência. Deus colocou sobre eles a sabedoria. Então eram jovens muito sábios, muito inteligentes na ciência. Então eles conheciam de tudo, conheciam até mais que os sábios da época. E para Daniel especificamente, ele deu um dom de revelação de sonhos. Então o rei, quando se irou, porque nenhum sábio não conseguia decifrar o sonho dele, ele falou assim: mate todos os sábios. Mate todos os sábios. Então, eles começaram a matar os sábios. E Daniel ficou sabendo daquilo. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Chamou os colegas dele. Vamos orar. Vamos orar para que Deus possa nos revelar esse sonho. E eles foram orar, foram interceder. Num momento de dificuldade, o que eles estavam fazendo? Estavam orando. Eles não se entregaram no momento de dificuldade, mas ao contrário, eles tiveram fé e pediram ao Senhor Deus: Deus, nos revela o sonho do nosso rei, para que possamos entregar para ele o que ele precisa, o que ele quer. E assim foram aqueles 4 jovens orando. Eles oraram, até que Deus revelou aquela visão, daquele sonho para Daniel. E Daniel pediu para que entrasse na presença do rei, pois iria revelar aquele sonho. E Daniel assim o fez. Daniel revelou detalhe por detalhe do sonho do rei, sem ao menos saber qual era o sonho do rei. O detalhe era esse: Daniel não sabia qual era o sonho do rei. Mas Deus, o poderoso, o eterno, sabe de todas as coisas. Então ele simplesmente falou assim: Daniel, é isso aqui, ó, vai lá e fala para o rei. E Daniel foi lá, assim como o Senhor revelou para ele, cada palavra foi dita para o rei. E o rei se alegrou. O rei ficou contente e deu riquezas para Daniel. Daniel veio a ter posses, assim como os amigos deles. E assim também Daniel, ele foi se tornando chefe, ele virou o chefe dos sábios. Por outras vezes mais, o rei também teve outros sonhos, que também o Daniel interpretou.
E vendo aquilo, eu tento imaginar como é que era a vida daqueles jovens. Eles estavam cativos, pois Judá havia sido tomada, e eles estavam perante um rei desconhecido, que eles tinham que servir, mas também na palavra de Deus fala que nenhuma autoridade é dada sem a permissão de Deus. Então, como está aqui na palavra, rei, o Deus, deu a Nabucodonosor o reinado de Jeoaquim. Deus que deu para Nabucodonosor. E num desses sonhos, Nabucodonosor, ele viu várias coisas que o deixou novamente, deixou ele novamente com a pulga atrás da orelha. E chamou novamente os sábios, e nenhum sábio novamente não conseguiu decifrar para ele o sonho. Mas aí ele lembrou de Daniel. E chamou Daniel. E Daniel novamente, com a bênção de Deus, revelou aquele sonho. Falou que o rei ia perecer, ia comer capim, ia ver passar dia e noite. E assim se cumpriu na vida do rei, porque o rei se ensoberbeceu. O rei se exaltou e estava adorando outros deuses. Mas da última vez que Daniel revelou para ele, o coração dele se encheu de alegria. Ele colocou decretos que ninguém poderia adorar outro Deus se não seja o Deus de Daniel. Aquele que revela tudo, aquele que pode tudo, aquele que sabe tudo. E hoje, Deus fala comigo assim: você está lá no seu trabalho, você está lá no meio dos seus amigos. Lá no seu trabalho tem só cristão? No meio dos seus amigos é só cristão? Lá na sua casa, sozinho, onde você está, qual que é o alimento que você tem consumido? É o alimento que o Deus eterno tem te concedido através da palavra, através do Espírito Santo de Deus? Ou é o alimento do mundo, o alimento de Nabucodonosor, o manjar, o vinho? O que você tem alimentado? Você tem alimentado a sua carne? Você tem alimentado o Espírito? Deus me faz parar nessa palavra, meditar, e eu pensando, se eu tivesse sido levado cativo, eu acho que eu ficaria muito triste, decepcionado, porque eu estou cativo, eu não tenho mais liberdade. Mas não. Em nenhum momento eu vejo falando que Daniel e seus amigos estão tristes. Não, pelo contrário. Eu vejo nas palavras que ele não largou Deus. Que ele não se contaminou, apesar de estar em outro lugar, apesar de estar no seu trabalho, apesar de estar na roda dos seus amigos, apesar de estar sozinho em casa. E o que o Daniel ganhou com isso? O Daniel foi exaltado. O Daniel foi abençoado. O Daniel não pereceu. Pois se nesse momento que Nabucodonosor manda matar os sábios, se Daniel não tivesse andando nos caminhos de Deus, se Daniel tivesse se entregado aos manjares, aos vinhos, aos pecados que existiam na Babilônia, você acha que Deus
iria revelar para Daniel o sonho de Nabucodonosor? Com certeza não ia, não. Então, você está aí sofrendo, você está passando por dificuldades, você está perguntando, meu Deus, o que eu fiz? Mas você tem que parar um pouco e pensar, o que eu tenho alimentado? Qual é o caminho que eu decidi seguir? Porque ninguém coloca você no caminho, não. Você tem o seu livre-arbítrio. Você toma as suas decisões. Nesse momento aqui, que eu decidi gravar esse vídeo, eu poderia estar fazendo outra coisa. Eu poderia estar lá na Netflix. Poderia estar em qualquer outro lugar que eu quisesse. Mas não, decidi tirar um pouco aqui para Deus. E mesmo o pouco que eu tiro aqui, é pouco demais ainda. Deveria ser mais. Eu sei disso. Todo mundo sabe. Mas todo tempo que você tiver, dedica a Deus, anda no caminho de Deus. Não aceita o manjar do rei. Não aceita. Não aceita o vinho de Nabucodonosor. Porque na hora que Nabucodonosor chegar e pedir que mate os sábios, mate os profetas, você vai estar no meio. Eu levo isso para o nosso dia de hoje. Nós estamos num momento que a situação do mercado ainda não está boa. Muitas pessoas perderam seus empregos, outras não. Mas aí, aquela pessoa que não está lá reta no caminho de Deus, aquela que está no manjar, que está no vinho, aí chega Nabucodonosor, chega o seu chefe, eu tenho que mandar um embora. Quem que eu vou mandar? Será que Deus vai aparecer naquela hora lá, vai tocar no coração do seu chefe, assim como Deus tocou no coração do chefe dos eunucos para ser a favor de Daniel? Será que Deus vai tocar no coração do seu chefe para ser a seu favor? Se você está contaminado? Eu acho que não. Mas se você decidiu estar firme, levar a sua cruz, não ser contaminado pelas coisas do mundo, quando chegar esse dia, Deus pode chegar lá no seu chefe assim, não manda ele embora não, ele é meu, eu escolhi ele para estar aí, então ele vai sair daí quando eu quiser. Mas também não quer dizer que você não pode ser mandado embora, pode sim. Mesmo estando firme na presença de Deus, mesmo fazendo o que é certo, você também pode ser mandado embora. Mas tem uma diferença. Você vai ser mandado embora aqui. Mas Deus já está abrindo uma porta melhor ali. Você pode ter certeza. Deus não te abandona. Deus não te abandona. Mas você tem que estar reto perante os caminhos de Deus. Voltando para a palavra, quando Nabucodonosor, o reinado dele acabou e veio o filho dele. Nabucodonosor, ele ficou reto perante a Deus. Eu não vou dizer reto. Deus se agradou com ele. Porque ele ordenava coisas boas e não deixava adorar outros deuses. E automaticamente pedia para adorar o Deus de Daniel. Então quem faz isso é o quê?
Mas veio o filho dele. E o filho dele sabia de tudo que o pai fez. O que o pai fazia e quais foram as leis que o pai determinou. Mas mesmo assim, estava lá o filho dele, mandou fazer um banquete. E o que ele trouxe? Os utensílios da casa de Deus. Ô, pobre coitado. Estava bebendo, comendo. Estava aquela coisa do mundo lá. E de repente, o filho de Nabucodonosor, o rei, começou a ver uma mão escrevendo na parede. Começou a ver a mão escrevendo na parede. E o que era essa mão? Era Deus. Deus escrevendo algumas letras que, novamente, nenhum sábio conseguia decifrar. E quem que eles chamaram? A Daniel. Chamou a Daniel e Daniel sabia o que estava escrito. Pois ele tinha o dom da revelação, Deus falava com ele. E falou que Deus não estava se alegrando com aquilo que estava fazendo, pegando os utensílios da casa do Senhor, os utensílios que foi feito para adorar o Senhor. E falou que ele sabia o que o pai dele fez, o que o pai dele fazia, e mesmo assim estava indo contra tudo. E o rei, creio eu que depois que Daniel falou com ele falou assim, não, para tudo, tira todos os utensílios aqui dessa casa, coloque os utensílios guardados, pois ele é de Deus. Ele começou a louvar a Deus. Ele fez decretos novamente para o Deus de Daniel, o nosso Deus Todo-Poderoso. Encheu Daniel de ouro, deu ele posses. Daniel era o rei, era o chefe dos sábios. Para Daniel também foi dado parte do governo da Babilônia. Mas mesmo assim, eles não entendiam o que Deus quer para nós. Aí Deus fala comigo aqui que é o seguinte: você sabe o que os seus pais fizeram? Como seus pais seguiam a Deus? Aí vem você e faz tudo ao contrário. Aquela mão que tinha sobre a tua casa, sobre a tua família, aquela bênção que rodeava você, fazer tudo ao contrário. Aquela bênção vai diminuindo. E automaticamente, por você pecar ao Senhor, aquelas bênçãos vão sumindo. E Deus retira a mão de ti. É forte. Você tem que pensar, jovem. Você tem que pensar. O que seus pais têm feito, o que seus pais têm entregado a Deus, para que a sua vida seja abençoada. Para que você tenha prosperidade, para que você tenha saúde, para que você conheça os caminhos de Deus, e mesmo assim você joga tudo isso fora. Não, jovem. Você está fazendo errado. Aquilo que seus pais construíram é uma herança, é um legado que você deve seguir. E ser melhor ainda do que eles. Para que as bênçãos do Senhor estejam sobre você. O rei, ele construiu uma estátua gigantesca. E também ele pedia para
para que quando soassem o toque das harpas, dos instrumentos musicais, todos se prostrassem diante dessa estátua. E o que aconteceu? Sadraque, Mesaque, Abednego, que eram os nomes que eles deram para eles, não se prostraram. E o rei mandou chamar eles lá. Ei, vocês três aí. Vocês não adoraram ao meu Deus, aos meus deuses? Por quê? Vocês vão ser jogados no fogo ardente. Vocês vão morrer, porque vocês não adoraram ao meu Deus. Mas vocês têm uma escolha. Novamente eu vou tocar os instrumentos. E vocês, se vocês adorarem os meus deuses, eu os pouparei. Imagina. Imagina nos dias de hoje. Imagina. Vamos por um exemplo. Chegar um ladrão com a arma na sua cabeça e fala assim: você crê em Deus ou não? Você vai falar: eu creio em Deus, é claro. Então abandona o seu Deus ou eu te mato? O que você faria? O que eu faria? Pensa. Muitos de nós, não me mata não, por favor, não me mata não. Mas não falaria que ia abandonar Deus não, mas também não confirmaria que não abandonaria a Deus. Mas com certeza o ladrão iria falar assim: então me confessa, porque o diabo quer ouvir da sua boca. O diabo quer ouvir da sua boca você murmurando contra Deus. Você falando que não acredita mais em Deus. O diabo quer ouvir isso da sua boca, tá? Só para ele poder acabar com a sua vida. Você não morre não, mas sua vida acaba. É forte. Morrer espiritualmente é pior do que perder a vida. É pior do que perder a vida. Então aqueles jovens falaram: nós não vamos adorar a outros deuses se não for o nosso Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, o Eterno Deus. E o rei se irou: vamos matar vocês agora. Vai, homens, cada um pega um e joga dentro da fornalha. E foram, cada homem pegou um. Mas a fornalha era tão quente, mas tão quente, que quando eles foram tentar jogar, os três, eles morreram. De tão quente que era. E os três jovens, eles estavam atados, com suas capas, com as suas roupas, e caíram lá dentro. E aí? Falaram que não iam adorar outros deuses, se não ser o Deus dele. O rei falou assim: quem vai te livrar? Quem vai te livrar da fornalha ardente? E os jovens: se o meu Deus quiser, ele nos livra. Oh, é fé demais. É fé demais. Será que nós temos esse tanto de fé? Eu vejo os profetas, eu vejo os seguidores de Deus, o tanto de fé que eles têm, que eles tiveram. E você nem um pouquinho. Qualquer tropeção, o seu dedo já doeu, você já desiste. Se o irmão te fala mal dentro da igreja, eu vou sair da igreja. Eu não aguento aquele irmão falando de mim. Se o seu irmão não te cumprimenta, é o fim do mundo. O irmão tal não me cumprimenta. O irmão tal é metido.
Mas será que você chegou algum dia no irmão ou na irmã para conversar? Às vezes o irmão e a irmã não é de conversa, para quem não tem intimidade. Mas depois que tem intimidade se torna um grande amigo, uma grande amiga. Mas ao mesmo tempo tem uns irmãos que se decepcionam com tudo e com todos. Se o fulano pregou mal, fulano pregou mal. Eu não quero vir mais na igreja. Se tá tocando, tá tocando muito alto, não quero mais na igreja. Se tocou ruim, nós somos seres humanos, o pastor é ser humano, os líderes são seres humanos, os membros são seres humanos. Eu e você erramos. Mas cabe a nós perdoarmos 70 vezes 7. A gente não pode usar de desculpa os outros para tomar as nossas atitudes. Se eu resolvi sair da igreja e ir para o mundo, foi por minha atitude, foi por minha vontade, foi por minha decisão. Não foi porque ninguém me decepcionou, não. Deus não te decepciona. Deus nunca vai te decepcionar. Então por que você saiu da igreja? Você não tem fé, não? Você não tem fé que Deus pode mudar a sua vida, a sua história, não? Como Ele já mudou um dia? Porque se você estava na igreja, se você está na igreja, você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe de onde Deus te tirou. Então você tinha que ter no mínimo um pouco de humildade e lembrar de onde Deus te tirou. Como Deus tem te abençoado a sua vida. Assim foram aqueles 3. Eles conheciam a Deus, eles estavam cativos. Mas Deus tinha os abençoado. Eles eram inteligentes, eles conheciam da ciência, tinham sabedoria e estavam cativos. Mas Deus abençoou eles lá no reino da Babilônia. Então não acha não que você não está no meio dos cristãos que Deus não pode te abençoar. Deus te abençoa aonde você estiver. Se você for fiel, se você ter fé, Deus vai te abençoar. Deus vai te prosperar. Mas não murmura não. Tá demorando a minha promoção. Eu não estou conseguindo mais isso. Eu não estou conseguindo mais aquilo. Não. Continua firme. Daniel orava 3 vezes ao dia. E mesmo assim ele foi jogado nas covas dos leões. Daniel servia a Deus. Daniel era fiel a Deus. Mas ele foi jogado nas covas dos leões. É forte. Assim foram aqueles 3 que caíram dentro da fornalha. Mas quando eles caíram dentro da fornalha, o rei mandou, olha se eles já estão mortos. Na verdade era para eles morrer imediatamente. Se aqueles 3 que tentaram jogar, os guardas que tentaram jogar eles lá dentro morreram. Então imagina a cena quando chega lá e vê 4. É forte. O guarda chega lá e vê 4 pessoas que falam na palavra de Deus a passear lá dentro. E suas vestes eram como vestes de luz. Então eles estavam lá dentro rodeados por glória, rodeados por Deus. Deus se manifestou ali e falou e tirou eles dali. Tanto que eles passeavam, imagina a cena. Eles pulando, andando, passeando, como nada estivesse acontecendo dentro da fornalha ardente. Como não adorar um Deus desse? Como não adorar um Deus eterno desse? Então eles saíram. Eles saíram. Nem na Bíblia fala que nem um fio de cabelo deles foram queimados. As roupas não cheiravam nem queimado. Como eu não posso adorar um Deus assim? Como eu não posso? Deus fala comigo, Deus fala contigo. Cadê a tua fé? Você está passando por problemas? Às vezes você acha que são grandes. Às vezes podem ser grandes. Para você.
Mas para Deus não. Às vezes você passa por problemas, por dificuldades, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Mas depois de 6 anos a bênção chegou. E você vai ter uma felicidade que você nunca pensou em que teria. Mas para que 6 anos? Para que 10? Para que 20? Para que 1 ano? Às vezes nós nos frustramos porque o irmão que entrou ontem recebeu uma bênção e você não. Mas você já parou para pensar? Aquele irmão que entrou ontem, quanto tempo que ele vem sofrendo? Você acha que aquele irmão já estava preparado? Se ele recebeu a bênção, é porque ele estava. É porque Deus falou, é a sua vez, meu filho. É a sua vez. Mas se você também parou para pensar que você não recebeu sua bênção, porque às vezes você não está capacitado, porque se você vai receber a bênção, você já vira as costas para Deus? Tem gente que ganha sítio, já era. É todo domingo, ó, tô no sítio. E Deus, ó, vai ficando para depois. Deus vai ficando para depois. Aí depois vem os problemas. Ai, meu Deus, tem misericórdia de mim. Não adianta mais não, irmão. Deus vai ter misericórdia, porque Ele é misericordioso. Mas a luta você vai passar. Você pode se arrepender, voltar para os caminhos de Deus. Deus vai te abençoar. Mas você vai ter que passar por tudo aquilo que você plantou. Então Deus, hoje, Ele está falando para mim, falando para você, mostrando através de Daniel, seus amigos, o que é ter fé, o que é estar na casa do inimigo, o que é estar diante de pessoas desconhecidas, o que acontece se eu andar reto perante o Senhor, se eu não andar reto perante o Senhor. Não tem relatos de que se você andar nos caminhos do Senhor, você não será abençoado. É automático. Você anda nos caminhos do Senhor e as mãos dele é estendida sobre a sua vida. Mas você vai passar a luta? Vai. Você vai passar a luta. Mas Deus também fala, não temos. Eu venci o mundo. Mas Deus também fala que Ele te sustenta. Ele fala, vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Deus veio para aqueles que necessitam. Você está achando que Deus não se importa para aquele que está perdido? Deus não se importa por rico, por pobre? Deus se importa com todos. Mas depende de cada um de nós abrir o nosso coração, abrir a nossa vida para Deus, para o Espírito Santo. Se nós dermos essa liberdade, e que Ele quer, Ele deseja, Ele anseia de nós, sua vida vai ser transformada. Sua vida vai ser mudada. Eu lembro quando eu fui para os caminhos de Deus, achando que minha dor nunca ia sarar. Sim, eu fui para a igreja por dor. Mas, ao mesmo tempo que eu estava com dor, Deus tinha falado comigo. Meu filho, vai ajudar os outros. Então imagina, você sofrendo, você com uma dor,
uma dor interior por vários problemas. E você está ali orando por pessoas que também têm problemas, que também estão necessitados. E você orando para ela, para que Deus cure ela, para que Deus transforme ela, para que Deus liberte ela. Sendo que você está precisando de todas essas coisas. Então imagina como é a vida. Não quer dizer que o pastor, o presbítero, o diácono, a diácona, estão lá na frente, estão lá no altar, estão orando, estão pedindo a Deus, orando, jejuando por sua vida, que eles também não precisem. Eles têm as lutas deles. Com certeza eles têm as lutas deles. E eles precisam também. Então nós somos tão egoístas ao ponto de querer tudo para nós, querer tudo ao nosso tempo. Apesar de ser dolorido, eu continuei lá, trabalhando com Deus. Trabalhei há alguns anos. E Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha história. Eu não era mais aquele que precisava de uma oração porque estava com dor. Não. Mas eu era aquele que passava a alegria àquele que estava com dor. Por quê? Porque eu já fui um dia aquele que estava com dor. Eu vi aquilo de perto. E eu aprendi. E me compadeci daqueles que necessitam de ajuda. Aí às vezes você quer ter um carro. Mas como você quer ter um carro se você não consegue cuidar nem do seu quarto? Como é que você quer ser abençoado no serviço se você não respeita nem o diácono da igreja? Se você não respeita nem a sua mãe? Como? A gente tem que ter disciplina. A gente tem que ter fé. A gente tem que ter paciência. Assim também como Daniel e seus 3 amigos tiveram. Pois Deus também tinha prometido que os livrariam. Eles não iam ficar cativos o resto da vida, não. Você está achando o quê? Mas Deus fez eles passarem por isso. Fez Judá passar por isso. Por quê? Porque Judá pisou na bola. Judá pecou contra o Senhor. Então quando a gente também peca contra o Senhor fala: meu filho vai ter que levar uma correção. Mas igual eu falei, não é que você está certinho também não, que não vem não. Olha Jó. Jó era reto perante o Senhor. Mas mesmo assim, o diabo foi lá e tocou nas coisas dele. Mas ele ficou firme. Ele ficou reto. E depois, ele teve, muito mais do que ele já tinha. Ele perdeu tudo. Mas ele recuperou o dobro, o triplo. Recuperou muito mais do que ele poderia ter. Então, nesse dia de hoje, pense. Não saia falando qualquer coisa. Seja luz no seu trabalho. Não se contamine com os manjares do mundo. Não beba daquele vinho. Você está no meio dos seus amigos. Seja luz. Não se contamine. Apesar dos pesares, não vale a pena. Não vale a pena.
ande reto nos caminhos de Deus. E mesmo que você seja jogado na fornalha, jogado nas covas dos leões, Deus vai estar contigo. Na fornalha, Deus vai passear com você. Na cova dos leões, Deus vai fechar a boca deles. E os seus inimigos que te jogaram lá vão ser o próximo que vão para a cova. E você acha que os leões vão fechar a boca? Mas você acha também que se você não tivesse reto perante a presença de Deus e você caísse na cova, o que você acha? Fica aí a dica. Então, que nessa palavra de Deus que a gente aprendeu um pouco, que nós venhamos a ser como Daniel e os seus amigos. Não venhamos nos contaminar com as coisas do mundo, mas que venhamos ser retos perante ao Senhor, alimentar o nosso espírito, ser cheio de Deus, para os dias das provações nós estarmos firmes e forte. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Assim está na palavra de Deus. Então, amados irmãos, amadas irmãs, que hoje essa palavra entre no coração de cada um, de cada uma, e que você venha ter força mesmo estando na Babilônia. Venha ter força mesmo estando na Babilônia. Pois a sua vitória chega aonde você estiver. E não se esqueça que às vezes você não pode estar preparado. Mas se você estiver nos caminhos de Deus, Deus vai te capacitar. Deus vai te dar sabedoria, vai te dar inteligência. Deus vai te dar aquilo que for necessário para a sua bênção chegar. Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que Ele tenha falado com vocês. Pois eu não. Eu sou um mero instrumento. Eu estou aqui para que Deus fale. Não para que eu fale. Mas que também o meu testemunho seja de força. Força para seguir em frente. E também para mim não esquecer de onde? De onde eu passei. De lá atrás, onde Deus me tirou. Então, não se esqueça de onde Deus te tirou. Que a paz do Eterno, que a santa consolação do Espírito Santo esteja no coração de cada um. E que o Eterno Deus sempre olhe por nós, nos dê força e nunca retire de nós o Teu Espírito Santo. Para que venhamos a pelejar dia após dia na Tua palavra e sempre aprender mais e nos alimentar dela. É que eu desejo e agradeço a Deus. Amém.